Boa tarde, turma. As turmas aí do oitavo ano, né? Oitavo ano é A e B. Eu sou o professor Ricardo, né? Estou aqui com vocês, como vocês já sabem. Quero dizer para vocês que estudem em casa, né, pessoal? Se esforcem, assistam os vídeos, né? Participem, né? Tirem as suas dúvidas, tá? Façam a resolução das atividades, das avaliações, que é importantíssimo para vocês. Porque só através da educação, pessoal, é possível a gente realmente mudar a realidade que vivemos, né? E vamos também entrar dentro desse assunto, né? E que a gente vai ver realmente os países que têm uma educação realmente diferenciada a mudanças, né? Em todos os aspectos que a gente possa conhecer, tá? Vamos estudar hoje o capítulo 5, onde vai falar sobre a desigualdade no mundo que vivemos. E aí, turma, como será a desigualdade no mundo que vivemos, né? O que podemos esperar dessa desigualdade? O objetivo da aula de hoje, tá, é conhecer as desigualdades socioeconômicas, né, entre os países do mundo e identificar os aspectos que diferenciam os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos. Então é isso que a gente vai estudar hoje, tá? De forma rápida, a gente pode já ir passando aí para o livro didático de vocês, né, nas imagens aí, que vocês possam observar. Nós temos aí uma imagem A e uma imagem B, na qual vocês possam observar aí os meios de transportes, né, coletivos, em que esses países oferecem para a sua população. E vocês podem observar alguma diferença entre eles? E aí, o que vocês acham? Tenho certeza que sim, né? Tenho certeza que vocês estão observando alguma coisa diferente, né? E que coisa diferente, né? Olha só no país A aí, né? O transporte coletivo que ele oferece, né? De qualidade, né? Segurança. E no país B vocês observam que tem gente em todo canto, né? Só falta a gente sair pela janela, mas tem gente em cima do veículo aí de transporte. Então, olha a segurança que eles estão. Nenhuma, né? Não tem segurança aí, meu bem, se alguém tiver bastante suado ou acontecer alguma coisa inesperada aí, né? Aí tem que aguentar, né? Tem bom não, aí tem que suportar mesmo. Então vocês observem aí logo ao lado que vai identificar justamente essa diferença, né? Países totalmente diferentes. Aí nós temos aí no primeiro transporte coletivo da, da opção A, da imagem A, nós temos aí a Inglaterra. E na opção B nós temos aí uma cidade lá na Índia, né? Imagens tiradas em 2017, não tão longe, né, do ano que estamos, mas podemos observar a diferença, né, a desigualdade que há entre um país e outro. Então isso realmente é muito forte, né? E vamos passar aí para a gente identificar mais ainda, né, essa diferença aí socioeconômica, né? As economias que são totalmente diferentes. Então aí nós temos população do mundo que vive com menos, né, de 1,90, né, por dia. Aí nós estamos falando de dólar, né? Você vai pegar o valor do dólar de 2015 e vai multiplicar aí, tá? Para você saber quanto é que vai dar aí em real, né? Então a gente aí tem uma moeda, né, que não se compara nem ao euro nem ao dólar, né? O real ainda é inferior e bastante. Cada dia que passa vai diminuindo mais ainda. Mas vamos lá. Nós vamos aí fazer a leitura desse gráfico, tá? E que a gente possa compreender aí as semelhanças e diferenças, né, entre esses lugares aí. Vou aumentar aqui um pouco para a gente ver melhor aqui. Então vocês vão observar que uma maior parte alaranjada aí, né? A África, continente africano aí, nós temos aí 56%, né, da população dessa região. Significa mais da metade da população vive aí com esse valor ou menos que isso, né? Isso aí é dramático, isso é uma miséria mesmo. Aí você pode pensar, ah, mas lá tem rico, né? Em todos os lugares tem pessoas que são ricos, que têm condições, né? Mas
Infelizmente, essa riqueza que está em poucas mãos, né, não é dividida, e sim em poucas mãos. Isso é uma semelhança, né, que há em todos os continentes. Há pessoas que têm condições bem elevadas. Essa é uma das semelhanças, né? Passando para o leste da Ásia, o sul da Ásia e o Pacífico, vocês vão ter já diminuiu um pouco, né? Já é menos da metade dessa população. 37% dessa população vive com essa renda, né? Ou menos que isso. Então, realmente já diminui um pouco, mas mesmo assim ainda é uma taxa muito alta. Passando aí para a América Latina e Caribe, né? Colocando-nos nessa região, a gente vai identificar aí que 3,5% da população vive com essa quantia. Sabemos que tem gente que vive com menos, né? Se a gente colocar hoje em dia, vive com menos. E mais ainda no momento que estamos, né, de pandemia, complexo, né, onde o desemprego só cresce, né, a informalidade também está crescendo, porque as pessoas não têm um emprego de carteira assinada. Enfim, são vários fatores que se a gente entrar nesse gráfico aí, vai mudar os dados com certeza. Partindo para o Oriente Médio, tá de vermelho, vocês vão ver aí que apenas 2,5% da população vive, né, com menos desse valor, ou igual a esse valor, né. Nós temos aí agora que fosse, né, que Deus abençoasse que fosse a realidade de todos, mas a gente vai ver os aspectos que diferenciam, a gente vai ver o porquê que esses países que da Europa e da Ásia Central, por que lá apenas 1% da população vive com menos que esse valor, né? Então é isso, turma. Possamos aí compreender que há uma grande diferença, né, socioeconômica entre os países e que é drástica, né, é diferente. Muita riqueza, o mundo é tantas pessoas trilionárias aí, mas que infelizmente o dinheiro mais para eles, né? Infelizmente a população não se conta só em 2, 3 milionários, mas em bilhões de pessoas, né? Passando aí para a página seguinte, vocês vão ver os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Se puder aí fazer essa leitura, vocês vão compreender melhor. Mas passando adiante, vamos saber que os países foram divididos em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas que dentro dessa divisão há outros subtópicos, né, que possam identificá-los melhor. Porque há países desenvolvidos que estão em crise, né, e há países subdesenvolvidos que estão crescendo, então há uma certa divergência entre isso. Mas vamos lá. Grupos de países ricos, em geral, com renda alta e elevados indicadores sociais. Ó, já observe aqui um aspecto, né, que identifica um país desenvolvido. Eles são ricos, né, sua renda é alta e indicadores altíssimos, elevados, né, indicadores sociais, com alta expectativa de vida, ou seja, eles vivem mais, né, baixas taxas de mortalidade infantil, ou seja, morre menos gente lá, né, no parto, no nascimento, e o baixo índice de analfabetismo, turma. Olha aí a importância do estudo, tá? É isso que nós precisamos, estudar. A educação muda tudo. A educação ela é fantástica, ela consegue mudar a realidade não só de uma cidade, não só de uma vamos começar pela comunidade, uma cidade, um estado, um país. Ela muda a nação, ela muda o mundo inteiro. Educação, sem educação é impossível chegar a isso. E observe que é um dos aspectos que leva esses países a chegarem onde estão. Educação, bons profissionais. Quando ele fala aí de indicadores sociais, ó, os meios de transporte coletivos, né? São pessoas que pensam, né? Pessoas que sabem trabalhar, que têm educação. Quando a gente vê aí a taxa de mortalidade infantil, professor, quer dizer que aqui no Brasil não tem profissionais responsáveis? Tem sim, tem muitos. Mas infelizmente também tem muitos incompetentes, né? Infelizmente é demais. Mas lá fora também tem incompetentes, tem, mas lá o índice de educação é superior à nossa e não dá nem para calcular, né?
Vamos dizer que 70 anos de diferença. É isso mais ou menos que nós estamos atrasados, né? Mas isso nos faz fortes para estudar, pessoal. Estudem, estudem, tá? Vocês são capazes. E vocês vão observar que os países subdesenvolvidos, né, os grupos de países geralmente com renda e expectativa de vidas mais baixas, né, comparando com os desenvolvidos, a taxa de mortalidade infantil e o índice de analfabetismo são mais elevados. Então, pessoal, será que o Brasil está aí, hein? Nesses países, sim, né? Nós estamos em um país subdesenvolvido. O Brasil é muito rico, né? Chegou a ser uma quinta economia do mundo, mas a desigualdade é tão grande que ele continua nessa parte aí dos subdesenvolvidos e estancou. E se nós não estudarmos, não tentar colocar aí pessoas capacitadas no poder, né? Infelizmente vai continuar por muito tempo. Então, voltando aí um pouquinho, né, a gente vai ver aqui lá, logo abaixo, lá no finalzinho desse parágrafo aí, dos países desenvolvidos, vocês vão ver alguns exemplos de países desenvolvidos, né, que é os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Austrália e França. Aí você vai dizer, ah, mas na França lá tem pobre, né? Ó, vamos observar aqui uma imagem logo abaixo, ó. Tem, ó, mas são casos isolados, né? Ó. São casos isolados, tá? Quando analisamos o desenvolvimento econômico do país, né, a gente encontra, né, mas como vocês viram, é apenas 1%, não é nota de toda esquina, né, aqui como em relação à nossa realidade que vivemos, né. Vivemos em uma cidade, por exemplo, que a gente encontra bastante isso, né, por conta de que, infelizmente, a educação pesa bastante para que isso ocorra, né. Pessoas que não estão capacitadas para o emprego, infelizmente acabam ficando desempregados e ficando vulneráveis, né, a estarem na miséria. E nós temos aí logo abaixo, né, onde ele diz o seguinte: nesse grupo encontra-se países em situações de muitos diversas, né, situações muito diversas, desde aquelas com renda nacional muito baixas, né, e graves problemas socioeconômicos, até países que têm apresentada diminuição acentuada na pobreza e crescimento na renda nacional, a exemplo do Brasil, como eu falei para vocês, que tem conseguido melhorar seus indicadores sociais, né? São exemplos de países subdesenvolvidos aí atualmente: Etiópia, Paraguai, Panamá, Indonésia, Afeganistão, né? Nós temos o próprio Brasil, mas que atualmente está estancado aí, né? E não consegue continuar. Passando adiante, pessoal, na página seguinte, né, nós temos aí as desigualdades internas, tá? Tá, turma? Então, a gente vai compreender justamente aí, tá? Essa divisão interna, né, que acontece aí entre os países. Aí vamos estudar um pouquinho sobre essa renda per capita, né, o que acontece. Vamos lá para a leitura. As desigualdades internas. A regionalização que separa os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos é uma forma de simplificar, né, de interpretar a realidade. No entanto, não podemos nos esquecer que a realidade é bem mais complexa, pois dentro de cada um grupo, né, dentro dos grupos, né, as condições socioeconômicas dos países variam muito. No grupo de países considerados desenvolvidos, por exemplo, encontra-se economias dinâmicas, como as dos Estados Unidos, e economias com sérios problemas de desenvolvimento e elevadas taxas de desemprego, como a Espanha, a de Portugal e a da Grécia. Podemos dizer, pessoal, que os Estados Unidos estão no topo, né? Está lá em cima. Mas dentro desses países desenvolvidos, nós temos países que estão em queda, né? Continuam sendo desenvolvidos, mas estão em queda, né? As taxas de desemprego, como vocês estão vendo, estão caindo, né? Estão aumentando, né? Então, vocês observam aí que desmorona tudo, mas apesar disso tudo, eles continuam lá em cima, né? E a gente vai ter aí, né,
países subdesenvolvidos que vêm crescendo economicamente, né? Como aí vocês têm o México, a Índia, que é considerada uma das potências atualmente, que está crescendo bastante. A China, né? Que também continua crescendo muito. E, e dentro, olha só, esses países que eu estou citando agora, a gente, a China, por exemplo, a China é uma potência, né? Podemos dizer que é uma potência, né? Economia aí. Porém, se encontra ainda nesses países subdesenvolvidos, né? Uma das características é porque quando você divide a renda per capita, né, desse país, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver essa diferença. Por que que ele está aí, né? Por quê? Por que será que a China das potências está aí, né? Nos países subdesenvolvidos, né? Nesses dados de 2015, 2016, né, até 2018, né? Por que que ela está aí? Então a gente vai entender, ó, renda nacional bruta per capita é um dos indicadores utilizados na avaliação do desenvolvimento de um país. Então até ao lado aqui vocês vão observar aqui, ó, renda nacional bruta per capita corresponde à soma de todo o rendimento interno de um país, mais os rendimentos que entra, e menos do que sai, né? Dividido pelo número de habitantes. Ou seja, pega todo aquele valor que ele tem, né? A sua renda total, do que fica e divide pela população, né? Nós sabemos que a China aí tem uma grande população, né? São países pequenos, mas que a população, meu Deus, parece que é igual formiga, mora no formigueiro, né? Mora muita gente lá, então há essa desigualdade, né? E também em questão econômica. Quando divide para todos, ele acaba ficando aí nesses países subdesenvolvidos, né? De acordo com informações dessa época, né? Esses dados encontrados. Então vocês observem novamente, né, a renda nacional bruta que é per capita de 2016, né? Hoje nós estamos em 2021, então já se passou vários anos aí, então muitas coisas mudaram. E para compreendermos melhor, a gente vai de maneira geral, né, os países desenvolvidos têm uma renda per capita maior do que o dos países considerados subdesenvolvidos. Porém, existem exceções, né, como você tem a China, e aqui também fala sobre a Arábia Saudita, né? É um país de renda alta, mas que é classificado como subdesenvolvido por causa de seus indicadores sociais. E nós temos aí o termo de subdesenvolvido, né? Esse termo passou a ser usado após a Guerra Mundial, né? Para caracterizar os países onde a parte da população vivia com condições precárias, né? Atualmente, a Organização Internacional, como a Organização das Nações Unidas, né, e o Banco Mundial, adota diferentes nomenclaturas, né, em seus relatórios, por exemplo, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, turma, é isso. Espero que vocês possam ter compreendido, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Haverá atividade para vocês logo em seguida. Então, um abraço, estudem, tá? Façam mais uma leitura. A gente tenta aqui, do mais breve possível, repassar informações para vocês, mas é diferente, né? É diferente. Então, um abraço aí a todos, tá? E uma ótima tarde.